Chegamos à 10ª edição do Júlio das Pretas no Brasil, sob o lema Mulheres Negras no Poder, construindo o bem viver. A data busca demarcar a presença de mulheres negras nos espaços de decisão. Encharqueadas é a 2ª edição onde propomos essa reflexão sobre as mulheres negras na Câmara de Vereadores. No mês em que se celebra o Dia da Mulher Latino-Americana e Caribenha, a luta é também por igualdade, emprego e renda para as mulheres negras, primeiras a serem vitimadas por crises econômicas e sociais. O Júlio das Pretas busca atrair o olhar da sociedade para a luta de séculos contra o racismo, bem como recuperar o legado de muitas guerreiras de hoje e de ontem. Nesse sentido, nós vamos começar a nossa atividade. No decorrer da atividade, eu vou fazendo registro da presença importante de cada um e cada uma de vocês nessa tarde de hoje, onde a Procuradoria da Mulher organiza, pelo 2º ano consecutivo, este momento de reflexão, de debate, de dar voz às mulheres negras encharqueadas. Então, neste momento, eu vou passar a palavra para o meu colega vereador, integrante e muito assíduo no trabalho da Procuradoria da Mulher, porque o trabalho das mulheres ele tem que ser feito com a participação de todos, inclusive dos homens. Então, vereador. Boa tarde. Como eu gosto de dizer sempre, é uma honra estar aqui. Agradecer a presença de todos que deixaram de fazer alguma coisa em sua casa, em sua família, no seu âmbito, para estar aqui, nesse momento, dividindo alguns minutos conosco. Agradecer ao vereador, que veio de Butiá, gentilmente também, agraciar a nossa tarde, a todas as meninas que vão fazer parte da roda de conversa. E como eu estava te dizendo, vereador, gosto de me empenhar e tendo sempre ter essa consciência de ter que se envolver enquanto homem nas questões de mulher, minorias, enfim, toda e qualquer situação, primeiro, porque sou filho de uma rainha, Sou um príncipe por conta disso. Eu sei a dificuldade que foi a minha mãe poder ter como prover a vida para mim e para o meu irmão, com todas as dificuldades que se tinha de ser filho de gente pobre, de ser filho de gente negra, e tendo que, através de um concurso público, poder ascender na vida e poder dar dignidade para a família. Então, eu, dentro de casa, por ter tido esse exemplo, eu tenho a obrigação, inclusive, de estar aqui debatendo, ouvindo e aprendendo cada dia mais com toda e qualquer demanda que se tenha. Como eu disse para vocês, é um prazer imenso estar aqui nessa tarde de hoje. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. Agradeço o vereador João Caldeira. Daqui a pouco o nosso presidente do Legislativo estará conosco. Pode subir. Então, neste momento, a gente vai fazer uma abertura com um momento cultural. E, para isso, eu convido a Senilda, onde está a Senilda? Ali, para fazer a leitura de uma poesia para nós, que ela, junto com a colega, escolheu. Lugarzinho para ela. Vem, Senilda, olha só, poderosa, empoderada. Enquanto a Senilda vem se deslocando, eu quero fazer um registro e agradecer a presença da secretária municipal de Educação, professora Silvia, agradecer a presença do secretário de Cultura, está aqui o Paulo Cromado, agradecer a Núbia, que é da coordenação e luta pela questão do movimento negro na cidade, agradecer também a nossa psicóloga, que está sempre pronta para nós, sempre nos auxiliar, Roberta Vencato, do coletivo Elza Soares. Também agradecer a cada um de vocês, ao também gerente do Sicredi, Patrick, as nossas convidadas, e quero aqui fazer um registro, enquanto te inspira aí, dos nossos convidados. Nós teremos a fala de abertura do vereador Edson de Butiá, nosso companheiro, meu companheiro de luta, de batalha, nosso colega vereador. Também agradecer às nossas mulheres que depois vão compor a mesa aqui de debate, da roda de conversa, a Priscila Vaz, a Lisiane Santos, a Ana Flávia, a Thaís Costa, a Josiane de Souza e a Cláudia Costa. Então, logo mais, a gente já vai passar a palavra para elas. Então, contigo, a palavra agora para fazer a leitura. Ela não quer o microfone. Tá bom. Então, fala bem alto. Eu seguro.
Bom, gente, primeiro vou me apresentar. Meu nome é Maria Senilda Alves. Represento a Biblioteca Municipal do município com a cultura, tá? Então é assim, estou trabalhando também em prol também, a gente trabalha junto com a... Qual é o nome daquela biblioteca, aquela outra? A biblioteca do céu? É, do céu. Estação Cidadania. Isso, Estação Cidadania. Eu estou nervosa, gente. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Primeiro, eu vou me justificar. Eu estou de luto hoje. Eu perdi uma prima e eu não fui no enterro dela. Tá? Não fui no velório dela porque eu tinha um compromisso e outro faltou coragem, tá? Então, peço desculpa que eu vou gaguejar um pouco. Bom, meu tema de hoje é assim, ó. Mulher bonita. Eu não estou dizendo que eu sou bonita, tá? Então, é assim, ó. Mulher bonita é a que vai à luta. Quem tem opinião própria e não se assusta. Quando a milésima pessoa aponta para o seu cabelo e ri dizendo que ele está em pé. O meu não está em pé, tá, gente? É a ignorância dessa coitada. Não a permite ver em pé, armado. Então, isso aqui é uma coisa assim muito interessante, assim que eu não condeno a minha mãe por me fazer meu cabelo assim, sabe? Eu arrumo ele do jeito que eu quiser. E então eu resolvi fazer essa homenagem às mulheres negras do cabelo duro. Então é assim, ó. Para mim é importância, porque cabelo de negro não é só resistente, é resistência, tá? Se cair, a gente levanta. Mulher, sim. Negra sou. Punhos cerrados até o fim. Meu tema é negra. Muito bem. Nós agradecemos a Senilda, mulher empoderada, né? Já teve até na Conferência Nacional em Brasília, alguns anos atrás, né, Senilda? Isso aí. Muito obrigada, então, pela tua fala, pela tua participação aqui. Agora nós vamos passar, então, ao momento de uma fala inicial de um convidado, né, vereador João, que nós fizemos para estar aqui com a gente, para fazer uma fala de um relato da sua trajetória, da sua experiência no município vizinho, que é o município de Butiá. Então, agora eu vou chamar para conversar com vocês, né, o nosso Edson, vereador, né, o nosso companheiro, que é psicólogo, também é antirracista, obviamente, né, somos, e ativista no combate à desigualdade social. É vereador pela afirmação da vida em Butiá. Então, seja bem-vindo. Nós vamos ficar aqui organizando quando faltar 5 minutos da tua fala, porque sabe que político fala bastante, né? Quando faltar 5 minutos, eu te aviso. Tá, Edson, fica à vontade. Então, a abordagem do Edson sobre a questão da importância das políticas públicas, né, nos nossos municípios, no que se refere à questão da cultura afro, da questão das nossas políticas públicas mesmo. Então, fica à vontade. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu vou sentar, tá? Estou me sentindo em casa, saibam. Quero desejar uma ótima tarde para todo mundo do Legislativo, a vereadora, ao vereador, a todas as pessoas do Executivo aqui, todas as pessoas do Legislativo, a todas as mulheres negras, homens negros, comunidade aqui presente. Dizer que é sempre um privilégio vir a Charqueadas. Eu tenho vindo bastante aqui nos últimos anos para falar sobre questões raciais, para falar sobre questões educacionais também. E hoje eu considero essa oportunidade aqui de participar do Júlio das Pretas bastante singular, porque dá conta de um movimento que, pelo que eu entendi, aproxima tanto o Executivo quanto o Legislativo na intenção de cada vez mais fortalecer e construir unidade entre as pessoas negras, tanto as mulheres como homens negros. E eu posso dizer para vocês que, basicamente, o exercício da minha vida se organizou em torno disso, de sonhar com a construção de coletividade negra. E o maior desafio que eu tenho aqui hoje é conseguir dizer o que eu quero dizer em 20 minutos, é pouquíssimo tempo. Mas, assim,
para contar um pouco da minha história, eu estou vereador em Butiá, sou o primeiro vereador negro em Butiá. Também acho interessante dizer que o fato de eu ter concorrido tem vínculo estrito com isso. A gente nunca tinha tido um representante negro, eu não conseguia aceitar isso e decidi, então, construir possibilidades juntos a outras pessoas que nos ajudaram para que a gente pudesse ter um primeiro representante negro. Mas a minha caminhada para refletir sobre a problemática étnico-racial, ela é anterior a isso, muito anterior. Eu participei, enquanto estava na 6ª série do ensino fundamental, de um processo seletivo de redações que tratavam sobre cidadania. À época eu deveria ter 11, 12 anos no máximo, e a minha redação falava, aos 11 anos, falava sobre cidadania, e ela tinha 3 elementos que basicamente me acompanham desde sempre, que é a questão de reconhecer a problemática da exclusão social. Eu nasci num dos bairros mais pobres, mais vulneráveis, mais violentos da nossa cidade, que é o bairro São José. E a minha família, sendo muito grande em Butiá, ela está dividida geograficamente em 2 territórios da nossa cidade. O bairro São José e o bairro Charrua, que eu tenho um apreço muito grande, um carinho muito grande, um orgulho muito grande de ser oriundo dessas 2 comunidades, mas elas são as comunidades mais pobres, mais violentas, onde há mais índice de drogadição, de violência, de prostituição, de todo tipo de problemática social que se deriva da falta de oportunidade e desigualdade social. Então, aos 11 anos de idade, quando eu participei desse concurso de redação que era municipal, a minha redação foi escolhida para entrar no livro, e o tema dessa redação, eu falava sobre cidadania, especificamente sobre a problemática da desigualdade social, porque eu via como as pessoas do meu bairro viviam e via a grande diferença que existiam entre a nossa vivência a nível de cidade e a vivência das pessoas que moravam nos bairros mais nobres. O outro elemento que eu coloquei era o quanto me indignava já aos 11 anos de idade a maneira como eu via a organização política dos protagonistas políticos que a cada 4 anos pisavam lá nos nossos bairros e depois nunca mais voltavam. Prometiam mundos e fundos, iludiam todo mundo e nunca mais apareciam. Isso está lá na redação que está no livro Talentos da Cidade, sobre a temática de cidadania. E o terceiro elemento da minha redação, escrita aos 11 anos, é a percepção de que o nosso povo negro vivia excluído de tudo. E há pouco tempo, refletindo sobre isso, eu, enquanto psicólogo, eu costumo dizer que eu sou psicólogo e estou vereador. Refletindo sobre isso, eu acho que 2 elementos foram fundantes para que eu tivesse essa reflexão e essa consciência da desigualdade de classe e da questão da problemática racial tão cedo, que é a minha família ter vínculo com coletivos negros que ficavam no nosso bairro. A gente tinha escola de samba, né, e tinha o grupo Consciência Negra que de alguma maneira trazia essa pauta. A gente tinha, que eu sou da década de 80, aquela série Raízes, né, que contava a história do Quinta com T, que era um negro que não queria abrir mão da sua ancestralidade, da sua liberdade, e também os Racionais MCs, que foram os primeiros filósofos de diáspora que eu conheci. Eles, então, muito cedo me fizeram ver aquilo que a maior parte das pessoas, negras e não negras, não consegue perceber na organização da realidade, que é a fenomenologia do racismo. Não só o racismo do ponto de vista do sujeito, né, que é quando você pensa o racismo, eu tenho encontro, usando de exemplo, uma pessoa imaginária que é branca e ela vem e me chama de macaco. Aí a maior parte das pessoas tem uma tendência de analisar essa fenomenologia como se aquela pessoa que me chamou de macaco, ela fosse racista e fosse um problema só dela, com relação à percepção de mundo. Isso é pensar o racismo do ponto de vista individual. Mas eu conseguia ver que o racismo se manifestava do ponto de vista individual, mas ele tinha um atravessamento institucional, e esse atravessamento institucional, ele se convertia
num agregado estrutural que montava todo o aparato da realidade, e nós somos o resultado do nosso contato com o real. Afinal, o filósofo Sartre diz que a essência, a realidade, a existência, ela precede a essência. Ou seja, quando nós nascemos essência, o real já está fundado tal qual ele é. E, por exemplo, quando você nasce no Rio Grande do Sul, já está previsto que você vai ser gaúcho, que você vai ter como uma das indumentárias a questão da bombacha, você vai consumir churrasco, você vai gostar de chimarrão e, basicamente, você vai ter que optar pelo polo binário Grêmio e Inter. Isso só porque você nasce dentro desse estado. Então, o real, ele se compõe a partir de uma tessitura complexa e muito sutil, como uma estrutura que compõe sujeitos que são ontologicamente e naturalmente racistas. E esse problema, eu costumo falar sobre isso, sobre essa naturalização do racismo que produz o quê? A invisibilidade do racismo. Um dos nossos maiores desafios enquanto sociedade é conseguir retirar da questão racial a invisibilidade. E para isso nós temos tanto indicadores subjetivos quanto indicadores objetivos. Nos indicadores objetivos, a gente tem os dados do mapa da violência, os dados do IBGE, a ONU que declarou a década internacional dos afrodescendentes em razão do alto número de assassinato de pessoas negras, sobretudo de jovens negros, tanto é que já se trata como o genocídio da juventude negra. E do campo de vista dos indicadores subjetivos, a gente pode fazer um exercício muito fácil, que é pensar quantos prefeitos negros charqueadas já teve, ou prefeitas negras, quantos gerentes de banco de charqueadas são negros, quantos grandes empresários de charqueadas são negros, se as grandes famílias, por exemplo, que detêm a maior parte do poder econômico e político de charqueadas, se elas são negras, se elas são brancas, isso é sinal de que a organização institucional da cidade, a partir da matriz colonizadora branca, ela se instituiu com sucesso aqui e, por óbvio, então, vocês certamente vão ter a questão do racismo do ponto de vista do sujeito, que é quando ele acontece, que um xinga o outro lá, usando a pele como argumento, mas vocês vão ter, acima de tudo, a problemática racial dentro da composição das instituições e formando a cidade. E esse é o grande problema a ser resolvido. E esse problema, para ser resolvido, desde a redação que eu escrevi lá na 7ª série, já tinha por base entender que esse problema não vai ser resolvido nem com a disputa pelo protagonismo dentro da luta negra, nem pela mulher negra, nem pelo homem negro, nem pelo colorismo negro, quem é mais negro que o próprio negro, e também não vai ser resolvida na divisão de raças, no sentido do negro se empoderar e, de alguma maneira, se dividir do branco. Não, a problemática do racismo só vai ser resolvida quando eu costumo pensar isso de duas maneiras para tentar sintetizar aqui. A partir do fortalecimento da ancestralidade, do fortalecimento da autoestima e do identitarismo negro e do povo negro, e no outro polo da conscientização das pessoas brancas com relação à problemática do racismo. Se nós conseguirmos avançar e construirmos possibilidades reais para instituir esses dois elementos, que é no grupo da questão negra, as pessoas negras conseguirem se afirmar enquanto identidade negra, reconhecer a sua ancestralidade, reconhecer a sua participação na constituição da cidade de Charqueadas. Provavelmente, se a gente for fazer uma análise dos homenageados, eu estou trabalhando enquanto vereador num projeto que eu estou chamando de Afrocidadania, que é para reconhecer a participação das pessoas negras na composição da cidade de Butiá, porque a gente vê que as homenagens elas são para os médicos, para os doutores, para os professores, para os advogados, né, para as grandes lideranças políticas, e elas nunca passam pela figura do homem e da mulher negra.
E isso também é uma forma atroz de racismo, porque invisibiliza e anula o trabalho das pessoas negras na constituição das cidades. E eu tenho certeza absoluta, conversando aqui com a Thaís antes de começar, ela me passou os indicadores de que, segundo o IBGE da pesquisa de 2019, mais de 40% da população de Charqueadas é parda ou preta, ou seja, mais de 40% da população é negra. E se nós formos buscar nos espaços de poder, nos grandes referenciais de liderança, nas grandes homenagens da cidade, nós vamos encontrar essa população contemplada? Eu posso, enquanto homem negro, responder isso com segurança que não. E sabe por que não? Porque o racismo também habita com muita potência a cidade de Charqueadas, e é por isso que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque é uma iniciativa que conjuga as forças da sociedade civil organizada, nas pessoas das mulheres e dos homens negros aqui presentes, e também do legislativo e do executivo, que se propõe a olhar para essa problemática com a seriedade que deve olhar. Quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando sobre qual prospecto eu ia falar com relação aos meus 20 minutos. E pensei, bom, nós temos em Butiá uma série de iniciativas que tratam de ajudar a população negra a se reconhecer, a se sentir pertencente à cidade, a se curar do ponto de vista ancestral e do ponto de vista humano, já que vivem no estado de exclusão. E a gente também tem movimentos institucionais reais, concretos, que dão conta de efetivar a inserção das pessoas negras nos espaços de poder, nos espaços de pensar políticas públicas, nos espaços em que as pessoas negras deveriam estar desde a fundação do nosso país. E, por exemplo, conversando aqui também, numa cidade que tem praticamente metade da população negra, eu soube há pouco tempo que nunca existiu aqui um núcleo ou uma coordenadoria que tratasse especificamente das demandas da população negra, e eu posso, enquanto trabalhador da saúde, dizer que a população negra tem demandas específicas de saúde em razão da nossa raça. E como uma cidade que se pretende democrática, se pretende humana e se pretende evoluída, pode ignorar factualmente 50% da sua população, e eu espero que hoje seja o ponto de partida para que a nossa cidade, aqui a cidade de Charqueadas, possa se olhar de uma maneira mais sensível às questões negras. E aí poder bater no peito e dizer que se pretende democrática, se pretende humanizada e se pretende estar aliada à construção de cidadania efetiva, porque não é possível pensar a cidadania efetiva sem que todas as raças, todos os credos, todas as cores, todas as identificações sexuais de gênero estejam podendo viver com plena potência suas vidas no espaço da cidade. Então, que desse espaço a gente possa pensar em ações concretas para incluir as mulheres negras, os homens negros e a juventude negra nos espaços de poder, nos espaços institucionais e nos espaços de reflexão da construção da cidade de Butiá. Esse é o nosso grande desafio, ações concretas. Quando, para avançar um pouco aqui, um pouco na minha biografia, eu morei 18 anos em São Leopoldo. Quando eu tinha 17 anos, eu saí de Butiá e fui morar em São Leopoldo. E você sabe que São Leopoldo é o berço da colonização alemã. Berço da colonização alemã. E eu, não por ter nenhum tipo de antipatia, longe disso, eu considero que todas as raças são iguais, mas eu ficava sempre olhando para o meu povo lá em São Leopoldo e pensando, como é que o nosso povo consegue se enxergar dentro dessa cidade que tem tanto orgulho de falar do seu vínculo com a Alemanha, mas consegue
ignorar absolutamente o povo negro, que é muito grande nessa cidade de São Leopoldo. E quando eu voltei para Butiá, cursei lá em São Leopoldo, fiz faculdade de Letras e Literatura, fui professor de português um tempo de literatura, depois entrei para a faculdade de novo para estudar psicologia e estou psicólogo. Escolhi a psicologia como campo de trabalho, tanto no campo da saúde quanto para pensar e refletir sobre a educação. E quando eu retornei para Butiá, eu me coloquei à disposição da gestão para atuar em muitos campos, desde que a gente pudesse pensar tecnicamente as políticas públicas, pensar teoricamente a composição da cidade, mas pudesse ser pragmático e objetivo, tendo ações concretas de inserção de pessoas negras, de construção de espaços institucionais para colocar as pessoas negras a pensar em como construir coletividade, como fomentar os movimentos negros, como dar visibilidade para a cultura negra dentro da nossa cidade, como fazer com que a problemática do racismo atravessasse a educação. Eu também fui secretário de Educação em Butiá, como garantir que a problemática da questão racial atravessasse a educação de fato, atravessasse as políticas públicas de saúde, atravessasse o SUS de fato, e também atravessasse as políticas socioassistenciais de fato. E qual a diferença de ser de fato e de ser enquanto teoria? É que na teoria você pode trabalhar, tal qual muitas escolas trabalham, ao longo de todo o ano não fala sobre a problemática do racismo que gera o genocídio do nosso povo. Essa é a expressão. Quem nunca ouviu pode colocar lá no Google e digitar genocídio do povo negro e podem se preparar para os olhos encher d'água se tem sensibilidade humana, porque os indicadores de mortalidade do nosso povo são absurdos. Então, quando eu digo inserção factual, é deixar de ser um debate episódico. No mês de novembro, a gente fala sobre o racismo. E no mês de março, a gente fala sobre o machismo. Enquanto a sociedade conduzir pautas sérias e que estão fazendo com que determinadas raças e determinado gênero andem a caminho do abismo, o que nós vamos ter é uma falácia e uma pseudodemocracia, e eu jamais serei cúmplice desse tipo de postura política, desde os 11 anos de idade eu enxergo esse tipo de atuação, que é falar e não fazer. E posso dizer para vocês com alegria que em Butiá o Executivo Municipal tem sido muito corajoso na composição de políticas públicas efetivas para a população negra, e eu posso dar aqui 2 exemplos. A criação do Núcleo de Igualdade Racial em 2016. Qual a função institucional do Núcleo de Relações Raciais que está dentro da reforma administrativa e que compõe a cidade de Butiá e sempre vai compor? Pensar em maneiras de dar visibilidade para a população negra, de cuidar da população negra, de fazer a reparação histórica do nosso povo que sempre trabalhou para a construção desse país, de fomentar estratégias de saúde mental para que as pessoas negras possam se curar desse trauma e de sensibilizar as pessoas brancas para essa problemática. Esse debate não é um debate que se dá com a culpa é de tal raça, a culpa é de tal prefeito, a culpa é de tal vereador, a culpa é de tal secretário. Não é desta maneira que eu enxergo. A gente só vai conseguir mudar o quadro social que envolve a problemática do racismo fazendo desse debate um debate de todos e todas. Tanto das pessoas que são negras, quanto das pessoas que não são negras. E aqui, hoje eu fico muito feliz de ver a vereadora Paula, ver o vereador João, ver todas as pessoas que estão envolvidas nessa organização estarem ocupadas de trazer à tona
um problema que grita diante dos nossos olhos e que, em razão da nossa educação, que nos dessensibiliza para o genocídio, por exemplo, da população negra, nós vivemos como se isso não acontecesse ou como se fosse o resultado de uma causalidade que, na maior parte das vezes, o alvo está desenhado no peito do homem negro ou da mulher negra. E esse alvo, quando ele não é um alvo que é letal, ele é o alvo do campo da desigualdade social, e aí a gente tem o negro trabalhando nos piores espaços de trabalho, os negros e as negras morando nas periferias, os negros e as negras excluídos das melhores formações e possibilidades de existência, os negros e as negras invisibilizados na construção aqui da cidade de Charqueadas. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Bom, já passou meu tempo, então para encerrar, eu quero dizer mais uma vez que eu estou muito feliz de estar aqui. Eu espero que seja só a primeira vez que eu venha para a gente conversar. Eu quero ouvir essas mulheres negras, o depoimento delas, dizer que eu sou parceiro de vocês na composição desse novo tempo, dessa cidade que quer inserir o povo negro, e dizer que eu costumo usar a analogia do carro. O para-brisa é desse tamanho e o retrovisor é desse tamanho. A gente não precisa culpabilizar ninguém para entender por que, por exemplo, não se conseguia dar o devido valor para as mulheres negras e para os homens negros charqueadas. A gente não precisa ficar olhando pelo retrovisor pensando nisso. Nós precisamos nos comprometer de verdade com ações concretas e políticas sérias e concretas a ajudar todas as raças a olhar para o para-brisa que aponta para o futuro de Charqueadas e a gente poder enxergar lá na frente, no futuro da cidade de Charqueadas, uma sociedade em que todas as raças e todos os povos e todas as crenças e todos os gêneros e todas as identificações tenham orgulho de bater no peito e dizer: eu sou charqueadense. Muito obrigado. A fala do nosso colega vereador Edson de Butiá. Eu sei que tinha uma pessoa que queria te fazer uma pergunta, viu? A gente nem abriu para perguntas para ti, porque tem as mulheres agora. Mas eu não sei se o Pila quer fazer a pergunta que tu queria fazer para ele. Sobre a razão da cota, que eu fui criado por uma família negra encharqueada que tinha na frente do CTG Ramiro Marcelo. Eu sou pré-histórico, eu sou de família muito antiga. Eu fui criado por os negros. Aí eu queria, por que vem a discriminação das pessoas, que nem o senhor falou no caso, né? Da onde que vem essa discriminação, que nós somos todos iguais? Eu queria saber, eu sou a favor da cota. Muito obrigado, que Deus abençoe os pretos. Bom, é uma pergunta muito difícil de responder em 5 minutos, mas assim, para pensar, eu também sou absolutamente a favor das cotas. Tanto é que hoje, enquanto a gente vinha para cá, eu estava ouvindo um episódio do podcast Mano a Mano, que é realizado pelo Mano Brown, do Racionais MCs, eu recomendo para todos vocês. Podcast Mano a Mano. Na entrevista que ele faz da Sueli Carneiro. E a Sueli Carneiro, ela subverte a dinâmica da reflexão sobre cotas, que ela diz o seguinte: no Brasil, pós-abolição, se decidiu aqui as grandes lideranças que o nosso país ele não ia ser um país negro, que o nosso país tropical ia ser, de alguma maneira, um pedaço da Europa. E, para isso, se criaram 2 políticas públicas, igual às cotas, que eram as cotas para os brancos, que eram quais? Iam ser doados terras para pessoas europeias, principalmente alemães e italianos. Doação de terra, doação de subsídio para a construção das primeiras casas dos alemães e dos italianos e dos portugueses que vieram para cá, e apoio do Estado para a educação dos filhos deles. Isso não é cota? É cota? É cota. Então, os italianos, os alemães, as pessoas brancas do nosso país, eles foram signatários de cotas quando eles vieram para cá. Mas, e tudo bem, eu acho que eles mereciam receber cotas, utilizaram bem as cotas, se desenvolveram e ajudaram a construir o país.
A problemática é, os negros foram escravizados, trabalharam 4 séculos de graça para a construção do país, e eu costumo dizer que o nosso país, poetisa, ele foi construído com suor e com sangue dos negros. E a gente não recebeu nada por isso 4 séculos. Uma das estratégias para compensar os 4 séculos de escravidão são políticas afirmativas que se traduzem em cotas. E o debate hoje é se as cotas elas serão cotas sociais, com base nos critérios de vulnerabilidade socioeconômica, ou se as cotas serão cotas raciais, e eu digo aqui que as cotas devem ser cotas raciais, para dar conta de ajudar a população negra a transcender o grande abismo que se abriu em razão da diáspora da escravidão, que é o nosso povo ter passado praticamente 400 anos trabalhando de graça para construir charqueadas, para construir Butiá, para construir o Rio Grande do Sul, para construir o Brasil, se bobear para construir esse prédio. E aí, as pessoas que às vezes são contra as cotas, elas fazem uma análise que eu entendo onde é que elas se equivocam. E eu tenho essa postura até para ser psicólogo de não colocar ninguém na cruz. Eu acho que a gente só consegue evoluir conseguindo dialogar. As pessoas só se equivocam com relação às cotas porque elas analisam o aqui e agora. Se elas analisaram o fator tempo e o fator histórico, certamente elas concordarão com as cotas raciais e a gente está junto. Eu também sou a favor das cotas e acho que todo mundo é igual. Muito obrigada, Edson. Nós agradecemos as suas contribuições para o nosso momento. Quero registrar que essa atividade é uma parceria da Procuradoria da Mulher do Legislativo Municipal, junto com a Secretaria de Governo do Executivo Municipal. Quero aqui cumprimentar também a Joana, coordenadora municipal da Mulher, os gabinetes do vereador João, Chiquinho, Abrilino, Wagner e do vereador Douglas, registrar a presença do nosso colega vereador Abrilino. Quero registrar aqui a presença da SEMA, das pescadoras, né? SEMA, que realmente participa, inclusive, dos conselhos municipais, a Débora, do coletivo As Vizinhas, né? O coordenador do PIN, acho que te promovia, não, é coordenador, né? O Vinícius, a Maria Angélica, que é da Estação Cidadania, que recebeu o convite para participar conosco, e depois a gente vai registrando outras presenças que, para nós, todas são fundamentais e importantes. Para esse segundo momento, nós queremos abrir aqui o espaço para as mulheres, né? Afinal de contas, nós, mulheres, precisamos ter voz nessa sociedade, né? Então, eu vou convidar para vir para as nossas poltronas, né, para o nosso bate-papo, as nossas convidadas de hoje. Vamos lá. Convido, então, a Priscila Vaz, que eu não vou apresentá-la porque eu quero que vocês se apresentem, fique à vontade. A Ana Flávia, a Lisiane dos Santos, a Josiane. Vocês viram, professora, como é que é com papel? Coisa mais séria, né? A Josiane, a Thaís Costa e a Cláudia. Thaís Costa e Cláudia Costa, né? Não errei. Peço uma salva de palmas para essas mulheres. As mulheres importantes, participativas, né? Mulheres de garra. Depois, agora eu vou organizar com vocês a dinâmica de trabalho. Nós fizemos um levantamento de algumas perguntas que nos chegaram. Thaís, Cláudia. Nós fizemos um levantamento de algumas perguntas que nos chegaram para que a gente passe para essas mulheres, né? Fazer as suas falas e as suas abordagens. Nós estamos gravando, essa gravação depois vai para o canal da Câmara. Nós não fizemos ao vivo porque há restrições da lei eleitoral, então a gente está respeitando esse processo, mas vai depois para... Então pedimos assim que não seja citado nomes de candidatos. É uma restrição imposta pela legislação, né? Então, como é que vai ser a dinâmica? Nós vamos passar a palavra para cada um de vocês fazer, em 3 minutos, uma apresentação só. Né? Depois que vem as perguntas que a gente vai fazer e que cada uma de vocês pode sentir a vontade de responder a pergunta ou não. Daqui a pouco não responde a primeira, mas aborda a segunda, aborda a terceira, né? E a gente vai fazer um bate-papo. Depois, no final, a gente abre se tiver alguma dúvida, alguma pergunta mais direta assim, para as nossas convidadas. Então, vamos começar? Vou começar pela esquerda.
Só para uma apresentação, de 3 minutos, tá, Cláudia? Boa tarde a todas e a todos. Me chamo Cláudia Costa, formada em administração. Trabalho atualmente ali na direção e coordenação do Lar Municipal, aqui de Charqueadas. Uma honra estar aqui. Boa tarde a todos. O meu nome é Elisiane Carvalho. Eu sou cuidadora de idosos já há 8 anos e 7 meses, né? Eu atuo aqui em Charqueadas, trabalhei em muitas casas. Talvez vocês me conheçam, porque eu sou filha de uma pessoa que foi muito maravilhosa aqui. Todos gostavam muito do seu Wilson. E eu fico muito agradecida de estar aqui, porque a minha profissão me enriquece, né? E eu gosto muito da área. Hoje eu estou afastada, mas agora mesmo nem tive tempo de ir em casa, que preparei uma roupa aqui para estar aqui com vocês, bonitinha, mas aí eu fui dar um socorro no idoso, que a profissão da gente se estende, né? Então a gente não pode dizer não ao que se gosta de fazer. Eu tenho 50 anos, moro na cidade desde que nasci e estou aqui hoje para participar aí com a nossa vereadora, que sempre me convida. Te agradeço muito, tá, Paula? Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, eu quero agradecer à vereadora Paula por este espaço tão necessário, né? Esse espaço de debate para todas nós, mulheres negras, latino-americana e caribenha. Meu nome é Priscila Vaz. Eu sou moradora de Charqueadas desde que me conheço por gente. Não sou natural de Charqueadas, sou nascida em São Jerônimo, porque naquela época não nascia em Charqueadas, assim como hoje também não nasce, a não ser que vá nascer em casa ou no pronto atendimento. Sou neta da Dona Leda, conhecida por grande maioria das pessoas públicas dessa cidade. Cabe lembrar que a minha avó e minhas tias trabalharam nas casas dos ex-prefeitos de Charqueadas, de quase todos, né, como empregada doméstica, e eu costumo dizer que o trabalho doméstico não é desonra, desde que ele seja uma escolha e não uma imposição como única alternativa. Sou moradora do Mutirão, sou representante do movimento Vidas Negras Importam, também sou bacharelanda em Direito e tantas outras coisas que faço, porque nós, mulheres em si, fazemos 1000 coisas ao mesmo tempo, e se eu ficar falando tudo que eu faço, não termino hoje. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Eu me chamo Thaís Costa e gostaria de agradecer o convite da vereadora Paula e saudando a vereadora Paula, saúdo os demais vereadores aqui presentes. E o quão importante é esse momento, né, da gente ver que reencontrar o Edson, uma pessoa que o movimento estudantil nos uniu, e agora, por uma causa nobre e, com certeza, de luta, a gente se reencontrar de novo falando sobre política pública. Eu tenho 23 anos, sou chefe de gabinete do prefeito municipal, no qual pediu para que eu estendesse a vocês um agradecimento por nós estarmos falando sobre essa pauta tão importante e que nós agora, junto com a Secretaria de Governo, através da Núbia, estamos tratando dessa questão importante, dessa política pública, no qual vem ser muito debatida em relação ao governo federal, agora em relação às cotas. Então, agradecendo a todo mundo, igual a Priscila disse, falar tudo que faz, a gente fica um tempo aqui. Mas agradecer esse importante espaço de fala. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Paula, Núbia, pelo convite. Prazer para quem não me conhece. Meu nome é Flávia, também conhecida como Iá Flávia de Oxum. Venho aqui representar todas as mulheres negras. Os direitos das mulheres negras, não por ser afro-umbandista. Tenho 50 anos de idade, sou mãe, sou vó,
sou esposa, sou dona de casa, sou uma mulher negra brasileira. E sempre digo a todos, meus ancestrais eram reis e rainhas que foram escravizados. Sou uma mulher que passei por agressões, 20 anos da minha vida, sofridos e doídos, e nunca desisti. Criei 6 filhos, sou vó de 5 netos. E hoje sou liberta e luto por nós mulheres. Levo a minha fé que me traz em pé para lutar por todas nós. Honro a palavra negro. Luto pelo nome negro. E para mim é um orgulho, mais uma vez, estar aqui e dizer, ver Priscila, outras meninas que estou conhecendo, conhecer quantas vezes a gente gritou, empunhou, né? Os nossos direitos. E é um orgulho estar aqui, lutando por nós, homens e mulheres negras. É um prazer. Prazer para todos vocês. Boa tarde a todos aqui presentes. Paula, obrigada pelo convite. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou enfermeira, sou formada pela Unicinos há 13 anos, sou responsável técnica pelo Hospital de São Jerônimo, pela enfermagem, há 6 anos como responsável técnica e atuo dentro do hospital há 12 anos. Digo que a educação é a nossa base, né? E hoje também atuo como docente do curso técnico de enfermagem na Escola Max e na Escola Asis, onde eu tento levar para os meus alunos que a nossa batalha maior é o estudo. Eu acho que com o estudo, com o conhecimento, a gente vai longe. Independente da raça, da etnia, o conhecimento, ainda mais nós que somos negras, é a nossa base, é o nosso conhecimento. E dizer que nada é impossível, porque hoje eu tenho um cargo, sou chefia, e isso foi a base de quê? De conhecimento e de estudo. Muito obrigada pela sua primeira parte de apresentação de vocês, mulheres, cada uma com a sua história, né? Uma história de vida, uma história profissional, uma história que nós temos, sim, com certeza, todos nós honrar. Então, nós vamos partir para as perguntas, né? Nós recebemos 6 perguntas. E vocês, então, podem sentir à vontade, né, para fazer a abordagem. A Suzana, ela vai avisar quando faltar 1 minutinho para vocês concluir a fala nessa pergunta que vocês forem responder. São 3 minutos. Ela faz o sinal de quando faltar 1, tá certo? Porque a gente tem 6 perguntas. Olha só, então a primeira pergunta que nós recebemos foi a seguinte. Vocês receberam aí também, porque eu já deixei escrita para você acompanhar. Qual é a maior dificuldade na compreensão da importância da cultura negra para a sociedade? Tem alguma dificuldade? Quais são essas dificuldades, né, da compreensão desse processo? A maior dificuldade de compreensão. Não há uma dificuldade de compreensão da importância da cultura negra. Há uma dificuldade de aceitação que esta cultura é negra. Porque o que ocorre através dos anos, após a própria abolição, foi uma apropriação da branquitude, da cultura negra. Uma apropriação cultural. Isso aconteceu. Não existe uma dificuldade. Existe, sim, uma não querência em, de fato, se compreender que esta cultura ela é negra e que ela vem dos nossos antepassados negros e que ela vem de Mãe África. Então, hoje, uma das maiores culturas nacionais brasileira, né, é o carnaval. O carnaval, ele é negro, nasceu nas comunidades negras, nasceu nos quilombos e foi, aos poucos, com o passar dos anos, ele foi tomado como uma cultura muito mais branca, muito mais embranquecida. Não se nega que o carnaval, né, que nasceu nas comunidades negras, o samba como se conhece. Porém, houve um branqueamento desta cultura. Eu acho que esse é o ponto. Não há dificuldade de aceitação, né? Não há dificuldade de compreensão. Há dificuldade em se aceitar que esta cultura ela nasce
nas comunidades negras. O pagode, por um bom tempo, porque há uma diferença entre samba e pagode, não onde nasce, mas sim não na essência de um de outro, né? Mas como se faz. O pagode em si, enquanto ele estava sendo tocado apenas por grupos negros, ele não ganhava abrangência. Quando grupos brancos passaram a fazer pagode, houve uma outra compreensão. Aquilo já não era mais coisa de vagabundo. Aquilo era elite, aquilo era gourmet. Se gourmetizou o pagode, assim como se gourmetizou tantas outras culturas, né, negras, quando passou a ter uma apropriação branca. É uma compreensão que é difícil muitas vezes, né? As pessoas negras não falam isso, mas nós precisamos falar da apropriação cultural que houve por parte da branquitude da cultura negra. E isso não é ruim, porque a cultura de um povo se faz a diversidade. A diversidade, nós colaboramos para a cultura brasileira. Porém, o que se tem que ficar é que isto nasceu nas senzalas, isso nasceu nas favelas e isso é do povo negro. Isso é uma coisa que tem que ficar. Não, jamais ser contra a diversidade cultural. Nós não somos contra, nós contribuímos muito para essa diversidade cultural brasileira. Porém, há de se ficar na cabeça de todos e todas que há uma apropriação cultural. É isso. Cultura não só sobre pagode, samba, e também sobre religião, né? A religião, ela é mal vista. Ela é mal vista por causa de função de bichos, sacrifícios. Existe diferença entre sacrifício. Dizem que o batuqueiro, o religioso, ele faz sacrifício. Nem sempre é sacrifício, porque nós usamos a carne. A carne, tudo é aproveitado, como a gente foi numa reunião com as meninas da pesca, tudo é usado, tudo é aproveitado. Nós cultuamos muito a natureza. Existem irmãos religiosos que largam despachos nas encruzilhadas. Se nós cultuamos a natureza, se nós cultuamos a pedra que é formada e urgida pelo sereno, pelo sol, pela lua, pela chuva, nós somos contra a largar bandeja de papelão e papel de seda e garrafa plástica na encruzilhada ou no rio. O que a gente pode largar é uma folha de mamona, gente. Eu não tenho rede social, eu não me exponho em rede social. Mas os meus despachos é feito na folha de mamona. E quem vem do meu abacé é feito na folha de mamona. Entendeu? E as pessoas muitas vezes têm medo e está certo sim repugnar, porque quem é que vai querer acordar de manhã e na esquina da sua casa ter lá papel de seda, garrafa plástica e um bando de vela? Entendeu? Eu não vou querer, e eu tenho casa de religião, eu não vou querer isso. Entendeu? E existem diferenças. Aonde acontece? Essa pergunta aqui é muito bem colocada. Entendeu? Assim como a Priscila expôs a função do carnaval. E aonde entra sempre a função do racismo. O racismo está em todos os lados. Entendeu? A nossa cultura vem dos nossos ancestrais. E se a gente for explicar que vieram da África, que desceram no porto de Rio Grande do Sul, que desceram em Porto de Galinhas, vamos ficar uma tarde toda aqui. Entendeu? Mas a nossa cultura é lindíssima, ela é bela. Muito bela. Só para complementar a fala da Flávia e encerrar essa pergunta, né, a Flávia, né, que ela tem a casa dela e ela é uma mãe, e faz necessário também aqui explicar para quem não é negro e para alguns negros que podem não ser cientes do que acontecia na época da escravidão, a questão das oferendas, né, na época da escravidão, ela se tratava de alimentar, como ainda é hoje, alimentar os irmãos fugidos, né, se fazia os despachos em matas distantes e virgens. Os brancos tinham muito medo, né, das entidades,
africanas. E os negros, muito astutos que eram, para poder alimentar os seus irmãos fugidos, eles faziam essas oferendas em matas distantes e colocavam ali as tarimbas de água, de cachaça, aquele alimento, a farofa, e colocavam as velas em volta para que os animais não se aproximassem e não acabassem comendo aquele alimento que era para os seus irmãos. Então, a primeira noção do despacho e da oferenda, né, era essa, e segue sendo, porque se antes se alimentava os irmãos fugidos, hoje se alimenta os nossos ancestrais. Então, é importante que a gente esteja falando essa explicação e que se deixe de demonizar, porque é isso que acontece, é uma demonização das culturas africanas e das religiões africanas. Vou ler a segunda pergunta. Quais ações estão sendo desenvolvidas no município nas áreas de saúde, desenvolvimento econômico e social para as mulheres negras? Bom, pessoal, eu posso misturar as duas? Uma pergunta de cima? Tá bom. Bom, primeiro, quando a gente fala em cultura negra, a gente fala em antepassado, né? Oi. A gente fala muito na questão antepassada, né? Como que foi essa cultura? Por que hoje a gente precisa de garantias dentro da política? Por que hoje a gente precisa de espaço para a gente ser vista, para a gente ter voz? Se a gente começar a educar uma criança desde sua ingenuidade, desde pequenininha, a gente ensina ela ao que a gente quer. E a sociedade nos ensinou a ver mulheres brancas, homens brancos, em espaço de poder. A sociedade nos ensinou que isso era normalizado, que isso era um espaço deles. E aí passou uma lei a prever, se eu não me engano, em 2012, onde garantia... isso a gente conversava no gabinete do vereador João Caldeira sobre as questões de garantia dentro de que normalmente numa empresa se pede-se que a pessoa tenha uma formação, uma garantia, uma instrumentação para estar naquele lugar. E aí, a partir daquele momento, a gente começou a se inserir de uma forma muito pequena ainda, representatividade em números. E a partir daquele momento, hoje, a gente tem negros dentro da política, negros dentro de uma universidade, negros fazendo doutorado, pós-graduação. A gente começou a mostrar que não era normal, não ter um negro numa classe de medicina, não ter um negro numa classe de direito. Na verdade, a gente começou a mostrar uma coisa que era para a gente ter mostrado há muito tempo atrás. Porque o negro não está aqui agora. Ele não está aqui 10 anos, desde que uma lei foi criada. O negro é início. O negro se iniciou a história. A gente entraria mais num contexto histórico e eu fugiria da questão. Mas então é mais uma questão da gente mostrar ao mundo que a gente tem voz. E é importante quando lugares assim são criados para que nós tenhamos voz. Dentro da nossa administração, a gente tem falado muito sobre essa questão e era uma questão que, no início, me causava uma insegurança muito grande. Isso eu vou falar em relação a mim. Eu iniciei ali com 21 anos, jovem, negra, e chefiando uma área onde eu não tinha um total conhecimento, onde para mim era muito novo. E através disso veio vários reflexos. Veio as pessoas me olhando, de certa forma, um pouco, será que ela tem competência para tal? E esses desafios nos encaram para a gente cada vez mais lutar pelos nossos direitos. E lutar para que todos os lugares sejam o nosso espaço de fala. E a gente vem lutando através das empresas
junto com o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, para que as empresas façam a inserção de negros dentro da empresa, para que a gente tenha voz dentro dessa área. E isso a gente viu, a maioria de vocês que tem rede social pôde ver, que as empresas estão gerando mais oportunidades. A Gerdau mesmo tem um projeto de start que coloca a capacitação da gente ter mais negros dentro da empresa. E a gente, como a Flávia falou, a gente precisa disso. Na saúde, que a gente tenha mais exames. E isso agora a gente vai poder ofertar. Eu sempre falava da gente ter um mamógrafo encharqueadas. Foi um sonho. E eu digo assim, ó, um sonho realizado, né, Priscila? A gente poder ter, que para alguns pode ser banal, mas para nós, mulheres, que entendemos da causa, da questão do câncer de mama, é muito importante a gente ter esse acesso, a gente ter essa garantia, né? Dentro da assistente social, fazendo com que as mulheres negras se sintam, e não só as mulheres negras, né? Eu cito como se a pandemia não tivesse afetado somente uma área, mas todas as áreas. E isso é um vácuo que a gente, dentro do governo, vem tentando sanar, né? Para que todo mundo tenha, no mínimo, uma garantia de comida. O nosso governo é contra a gente não ter um prato de comida todos os dias. No mínimo, a pessoa, negro, pardo, índio, branco, azul, amarelo, nós temos que ter a nossa refeição diária. E nós precisamos lutar para equalizar a questão racial, para que nós tenhamos voz em todos os lugares. Essa da educação vou passar para a Cláudia Costa, né? A educação é vista como uma chave importante para a transformação da sociedade, né, e do racismo cultural e estrutural, por consequência. Quais contribuições que a família e a escola podem dar nesse sentido, né? Olha só, mais uma vez a educação presente, né? Tão importante nesse momento, nesse sentido, né? Ali no lar, logo quando eu assumi, eu senti necessidade de falar, porque mais do que falar é representatividade, e as crianças nos espelham. Então, eles ficavam me olhando, eu ficava imaginando, eles devem estar pensando assim, bah, uma negra agora, né, na coordenação do lar. E eu usei isso a meu favor. Aí estava tendo, acho que a primeira amostra dos negros, acho que foi com a Núbia, né, Núbia, que a Núbia me convidou, peguei as crianças e levei tudo lá para mostrar desde o início como surgiu os negros, né, a nossa luta. E sempre falando, porque eu tinha muito medo do racismo dentro do abrigo. E tudo criança, né, a gente vai ter que precisar falar sobre o racismo para essas crianças também não sofrerem lá na rua, né? A gente tem que preparar eles. Então, foi muito importante eu me ver, como a Thaís falou, a gente se vê e ser representatividade para essas crianças, para os nossos pequenos. E é mesmo nesse sentido na escola. A escola é o que a gente tem de mais precioso para falar sobre o racismo, para falar da nossa luta, para dizer que não é fácil, mas também não é impossível a gente chegar lá. Eu me formei o ano passado com muito custo mesmo, porque eu não consegui ir nas cotas, né? Então, eu paguei, mas mesmo assim não desisti. Também, quando fui convidada para assumir a direção, também fiquei preocupada, mas também não desisti, porque eu vi como era importante a gente estar nesses espaços públicos e de representatividade para nossas crianças. E a criança é o nosso amanhã, é o nosso futuro. E é isso que a gente quer deixar. Um futuro, né, com mais igualdade, né, de classe, que eles podem sempre trabalhar com a esperança deles, né, que a gente precisa estar nesses espaços e assumir o nosso papel. Não ter medo, não ter vergonha da nossa cor. Muitas vezes já fomos barrados pelas nossas aparências. Ah, mas não é esse tipo de padrão que a gente quer. E hoje em dia, a gente está no padrão que a gente quer e aonde a gente quer. Isso é muito importante. Quer contribuir, Liz? Né?
Eu concordo com tudo aí que a minha amiga de infância aqui falou, mas eu também te disse, quando tu assumiu esse desafio, que tu seria capaz disso, né? Sabe, colegas aqui, Thaís, na tua fala eu te faço uma pergunta e uma exigência, porque eu sei que tu vai trabalhar para isso. Que lá na Gerdau, que lá em um órgão que for exigido e que nós possamos fazer o nosso direito de estar lá, mas que a gente não esteja lá, que aquele que nos empregou, que nos deu aquela oportunidade, porque aqui tem que estar o negro, né? Aqui tem uma vaga para o negro, ele tem que estar. Não, que eles nos trate bem e que também nos olhe com olhares, né? Com educação e com respeito, porque eu vi alguns estabelecimentos já, e hoje eu vejo muito assim, sabe, gente? Parece até ridículo isso que eu vou falar para vocês, mas vocês vão me entender. Às vezes a gente abre uns canais de TV e variados, olha lá, tá lá, parece que a gente tem que estar obrigado agora lá, né? Vamos botar o negro lá, porque viu que é um racismo tá tão grande, mas não, a gente tem que estar lá por merecimento, né? E outra coisa assim, eu sou cuidadora de idosos 8 anos e 4 meses. E foi uma profissional da educação que me empregou. Ela até não está aqui hoje, eu tinha uma vontade que ela estivesse, que ela se chama Almerita Lopes da Silva. Porque ela, na escola dela, tinha uma professora necessitando que cuidasse da irmã. E para mim foi um desafio, porque lá estava uma cadeirante, eu não sabia lidar com aquilo. E eu fui para dentro daquela casa com a indicação da Almerita, porque ela sabia que a Lisiane, que ela conhecia, seria uma pessoa honesta e que não ia maltratar. Então, isso é muito importante, porque tem comércios aqui encharqueados, que pena que a gente não pode dizer o nome, né, que depois responde o processo, mas uma vez eu fui a ele perguntar, porque eu necessitava de emprego, e ele conhecia o meu pai, tem muitas redes de loja, e ele disse, na época eu estava gordinha, ele disse que eu não fazia parte do tipo, né? Do biotipo. Não, mas aí depois eu fiquei vendo que talvez é mais, sim, porque eu era negra. E eu nunca sofri um racismo direto. Eu digo assim, a Lisiane lá é negra, mas a gente sabe. E no meu serviço, eu sentei e sento na mesa de todos os meus patrões. Não porque eu queira, eles me convidam. E eu me sinto muito honrada disso. Até uma vez, o falecido Aldo Pinheiro, que todo mundo aqui conhece seu Aldo Pinheiro, exigiu, né, Pila? Tu conhece, né? Que eu sentasse na mesa com ele. Fui lá estender a roupinha, dando uma mão para minha colega ali, e ele, tristezinho, e eu disse, seu Aldo vai comer? Não, só depois que sentar na mesa. E eu digo para vocês, muitas vezes, pode até ser que, olha lá aquela nega nojenta, mas eu faço jus de tudo o que me é dado e eu desafio. Eu vou ser sempre respeitada. 1 minuto. O meu filho, eu tenho um filho, né, Cláudia, a coisa mais linda, 14 anos, e eu hoje falo muito de racismo com ele, porque hoje nós somos queridos pelos brancos e pelas brancas, né? Que coisa maravilhosa é. E ele vai sofrer isso. Eu digo, meu filho, tu vai sofrer o racismo, capaz que uma branca não vai querer te disputar, mas que tu faça jus de ser negro, da onde que tu veio, pai e mãe negra. Lá o meu marido, aquele negro maravilhoso, ó, que me acompanha e que sempre presente comigo. E eu digo assim, que aqui na cidade eu sou muito respeitada por todos que me conhecem e que vão me conhecer. Porque eu estava falando em casa, hoje mulher de aposentado, que eu sou, faz 1 mês que o meu marido se aposentou, 27 anos e 4 meses, e ele sofreu de uma certa forma o racismo. Porque quando veio um probleminha de saúde, demitiram ele. Mas não tem problema. E eu digo assim, eu estava dizendo, sabe, Paula, que talvez eu vou ter que entrar para a política para conhecerem a Lisiane, cuidadora de idosos, negra e que vai lutar pelos direitos dos idosos. Vocês sabiam que eu estava pensando? Porque assim, gente, com todo respeito, minha amiga, lá o fulano de tal política não vê a Lisiane, só a vereadora Paula que me acha. Né, Josi, lá naquele hospital maravilhoso, o orgulho que eu tenho da tua pessoa, maravilhosa. Tá, Josi? Então é isso, né, gente? A gente tem que fazer jus aos direitos que nós temos e à profissão de nós lutar, que nós somos capazes. Eu vou falar um pouquinho, né, de todas as perguntas que teve, já complementando o que as minhas colegas falaram. A questão da saúde, aqui no município eu não tenho muito contato, né, questão a políticas, né, que eu exerço a minha função praticamente 100% em São Jerônimo, né. Mas eu vejo que a questão da saúde negra é uma coisa bem pontual, né? Porque a gente tem muitas coisas que são específicas da nossa raça.
que hoje em dia a gente não tem uma explicação específica por quê, mas é da nossa genética, né? A questão de pressão alta. A gente sabe que os níveis tensionais são muito mais elevados em pessoas da raça negra. Medicações para a raça negra não são as mesmas medicações que a gente vai usar para outras raças. Isso é um fator que vai levar o quê? A mais risco de doenças cardiovasculares na raça negra, que leva ao infarto ou ao AVC. Por isso que a maioria dos casos de AVC é na raça negra. E hoje a gente tem a questão também socioeconômica, né, infelizmente, na nossa raça. E isso não ajuda a questão da nossa raça, das pessoas terem uma alimentação saudável, né, ter um cuidado maior. Às vezes não tem dinheiro para comprar um medicamento específico por causa do custo. Então isso vai acarretando a maior número também de pessoas da raça negra, infelizmente às vezes indo a óbito por causa dessas questões, que são questões sérias, né? E eu acho que o município de Charqueadas poderia trabalhar em cima disso, né, dessas doenças específicas da nossa raça. Anemia falciforme, isso é uma coisa que é da nossa, não tem outra raça, é nossa, é da nossa genética. Um pai tem, com certeza um dos filhos vai nascer com anemia falciforme. É um tratamento, é custo. A pessoa vive bem, mas tem custos, tem medicações, tem acompanhamento, que são questões que nós temos que estar envolvido, o município, a saúde pública, né, que é a base de tudo. Eu sempre digo, a saúde pública é a nossa base. Infelizmente, alguns municípios não conseguem fazer esse trabalho. E nós que estamos na ponta, que é o hospital, enfrentamos isso diariamente. É uma triste realidade. E sabendo que na saúde pública tem recursos para fazer a diferença em toda a saúde, tanto da raça negra, da questão do idoso, né? Então a gente tem políticas para isso, tem verbas para isso, e infelizmente isso às vezes não acontece, tá? E eu vejo que a questão nossa da raça negra, a família é a base de tudo. A gente tendo uma família que te impulsiona a mostrar que a gente pode, sim, que a gente tem conhecimento igual a qualquer outra pessoa branca. Isso, eu digo, por exemplo, a minha mãe e meu pai, minha mãe faxineira, meu pai trabalhador de construção civil, eles nunca me disseram, minha filha, não faz isso porque tu é negra. Nunca eu ouvi isso da boca deles. Nunca. Foi ao contrário. Estuda, vai atrás, que tu tem tanto conhecimento e força de vontade como qualquer outra pessoa, qualquer outro branco que está aqui na nossa volta. E isso que eu levo hoje para os meus filhos. Eu tenho 2 filhos e eles me acompanham na minha vida profissional e eu mostro para eles, sim, nós todos somos capazes, nós todos somos iguais. Mas então tá, meninas, vamos continuar com as nossas perguntas. 3 horas, a gente tem a margem de ir até as 13h30, 15h30, tá? Então temos meia horinha de conversa ainda. Olha só a outra pergunta. No Brasil, as mulheres negras são 55,6 milhões, chefiam 41% das famílias e recebem, em média, apenas 58,2% da renda das mulheres brancas, seguindo dados divulgados no Retrato da Desigualdade de Gênero e Raça, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Com base nisso, você vê a representatividade das mulheres nos espaços públicos. Se deixar, eu falo a tarde toda. Bom, vamos partir do princípio que hoje nós estamos aqui para um debate político. Porque hoje, essa data, eu gosto sempre de frisar o seguinte, 13 de maio, comemorativo. Não, uma data de luta política. Nós estamos aqui para disputar os espaços públicos e políticos que nós precisamos acessar. Essa data, ela é uma data, não é comemorativa, não é uma data simplesmente simbólica, é uma data política e uma data onde nós fazemos a disputa política. Eu gosto disso. Representatividade das mulheres negras nos espaços públicos. Não é só importante e não é só para cumprir uma cota. Eu acho que isso tem que ficar bem colocado. Na fala da Cláudia, a Cláudia falou, na fala da Lisiane, falou, a Thaís hoje ocupa um espaço público importantíssimo. Ela é chefe de gabinete, muito jovem, uma mulher negra muito jovem, né, estudante, faz parte da formação política, né, da base estudantil, que é muito importante. E nós termos mulheres negras
nos espaços públicos e também nos espaços públicos de poder é extremamente importante para o desenvolvimento social e econômico de toda a nação. Gente, vocês não têm noção do que representa para mim hoje, Priscila Vaz, um ser político como todos nós, consciente de onde eu sou, de onde eu estou e quem sou e como eu vou somar para o futuro deste município, para o futuro dessa nação. Como é importante para mim estar hoje neste espaço fazendo esta discussão. Essa discussão ela é muito mais do que necessária, ela é urgente. E que há muito vinha se tardando em Charqueadas. Vinha se tardando de acontecer este tipo de debate na cidade de Charqueadas, porque, de fato, foi preciso que Paula viesse, né, e intervenção também de Núbia, que viessem a enxergar, bom, mas como assim? Nós não estamos cumprindo a lei. E é isso, gente. É cumprir a lei. Hoje, nós estar aqui nesse espaço, fazendo este debate para que mulheres negras entendam e compreendam. Mulheres negras estão na base da sociedade. Nós somos a base da cadeia alimentar. O topo da cadeia alimentar é o homem branco heterossexual e de classe média, média alta, salvo os que são ricos de fato. Nós estamos na base da cadeia alimentar. Nós, mulheres negras, estamos suportando o peso deste país e não é de hoje. É, no mínimo, há 400 anos. Nós viemos suportando o peso deste país. Nós precisamos ter mulheres negras nós precisamos ter mulheres. Para a primeira conversa, mulheres. Porque em si só, ser mulher já traz toda uma carga consigo. Ser mulher negra significa que tu vai suportar tudo o que vem acima de ti. Esse é o papel que a mulher negra vem fazendo, o papel que foi, na verdade, atribuído à mulher negra desde sempre. Que é o papel de servir, primeiro, à branquitude, aos homens e mulheres brancas, nas suas necessidades, né, naquilo que for necessário para o desenvolvimento da branquitude, depois aos homens negros. E não achem que homens negros não são racistas, não são machistas, porque são também, homens negros também desenvolvem, né, cometem machismo contra as mulheres negras e mulheres, enfim. Porém, os homens negros, eles também são tão vítimas quanto nós, mulheres negras, nesta sociedade que, enfim, define que a branquitude ela é o que há de melhor. Eu gostei muito do que o vereador Edson falou. Eu gosto muito, vereador, de estudar a história, de estudar os fatores sociais, né, e saber o que está sendo falado, o que está sendo escrito, quais são os debates que estão sendo feitos. E tu colocaste uma coisa na tua fala que eu achei interessante, que tu disseste o seguinte: nós não podemos culpar, porém nós não podemos esquecer. Eu só queria, né, nós não podemos culpar, e nós não estamos aqui para culpar. Nós estamos aqui, eu, Priscila, compreendo desta forma, que nós estamos aqui hoje para lembrar e jamais deixar esquecer. E que a partir de hoje, de agora, e antes de nós, essa luta para que, de fato, nós estejamos ocupando os mesmos lugares onde vocês sempre estiveram, ela vai se tornar cada vez mais intensa. Porque este espaço hoje, ele é um marco. Ele é um marco. Porque este tipo de debate nunca foi feito na cidade de Charqueadas. Veja bem, Charqueadas, e que pena que o meu amigo Wagner não esteja aqui hoje, ele que fez, né, o seu filme contando a história das 13 charqueadas, né, que fala do sofrimento que era as charqueadas. Salvo a escravidão era algo terrível. Ser escravo numa charqueada era o que tinha de pior na escravidão. Os negros de outros estados temiam ser negro escravizado nas charqueadas. Tamanha era a crueldade que era desenvolvida neste espaço. E não é à toa, eu quero falar, né, já acabou o meu tempo, desculpa, né? Não é à toa que eu quero colocar aqui que se instala no Brasil,
E não só no Brasil, como de fato no Rio Grande do Sul, o estado mais segregador de todo o país. E principalmente agora, atentem, que se instala em Charqueadas, o maior complexo prisional da América Latina. Não é à toa que está em Charqueadas. Eis o racismo institucional jogado na nossa cara. Está ali, para quem quiser ver. Maior complexo prisional da América Latina está nas Charqueadas. No que tinha de pior na escravidão, está aqui. Vejam bem, essa cidade acolheu e acolhe. Acolheu e acolhe. E está na hora de nós começarmos a fazer este tipo de discussão. O que nós queremos, não só para a nossa cidade, mas como para o nosso estado. E entendam que o nosso país não vai avançar enquanto uma nação soberana se não fizer a reparação histórica, se não fizer o seu povo negro, a sua base social, ascender consigo. Porque onde temos um povo empobrecido, não há nação rica e evoluída. Muito obrigada, gente. A Priscila que traz a questão da segurança pública, né? Para nós, mulheres, também isso tem tudo a ver também, né? Eu sei que vocês querem falar, eu vou fazer a última pergunta, porque daí vocês já vão abordando junto, né? Eu sei que está acabando a abordagem sendo mais genérica. Em relação ao perfil das principais vítimas de feminicídio, vamos falar de feminicídio. O IPA constatou que elas são jovens e negras. Do total de 31% das vítimas, tem entre 20 e 29 anos e 61% são negras. Diante desses dados estatísticos, se confirma uma triste realidade em relação às desvantagens sociais. As mulheres negras sofrem muito mais com a discriminação, preconceito e feminicídio. O que é preciso ser feito, então, para mudar esse cenário, onde a mulher negra ela é vítima, sim, também do sistema, né? E a última pergunta. Como você vê a luta contra o racismo no nosso país, no nosso estado e na nossa cidade, né? Quais os benefícios que teríamos se tivéssemos um movimento negro organizado em Charqueadas? E o que isso traria para a nossa comunidade, né? Então, fica essa pergunta, não sei qual das meninas. Ai, gente, eu sou igual a Priscila e a Flávia. Se não tirar o microfone de mim, né, Edson? A gente vai indo. Igual eu disse Edson antes de iniciar, Thaís, minha maior dificuldade é ser o tempo. E eu, há pouco tempo, referenciando ali a pergunta 5, há um curto período de tempo, a mãe da minha cunhada, Dona Marlene, passou por uma situação de feminicídio, né? Muito triste essa situação. Sempre quando a gente vem falar desse momento, a gente traz as imagens bem árduas que foi o momento de toda aquela situação em que a gente diz que um anjo encontrou ela no momento, e graças a um bom frio que fazia naquele dia, ela não perdeu todo o sangue para ceifar a vida dela. E hoje, graças a Deus, né, ela está bem, né, pratica essas atividades, ceifada com certeza por um crime que com certeza vai marcar a vida dela por muito tempo. E a gente precisa urgentemente conversar sobre a situação. E eu não digo só a situação de mulher negra, mas eu digo de todas as situações que, no caso do nosso Rio Grande do Sul, né, falando mais propriamente, a gente passou a cada 1 hora ter uma vida que sofreu um ato de agressão ou até mesmo um feminicídio que ceifou com a vida dessa mulher. A gente precisa abordar que nós não somos materiais, usou, jogou fora. Não. Mulher é muito mais do que isso. Mulher é quem dá a vida. Mulher é quem faz a vida.
Mulher é quem torna, mulher é quem decide e quem está na condução de casa diariamente. Nós precisamos falar hoje, e eu conversava com a Carol ali em cima, sobre as políticas públicas efetivas para a comunidade negra. E a gente é oriunda dessa política pública efetiva, né, Carol? Hoje eu faço Direito, estou no meu 8º semestre de Direito na Universidade de São Jerônimo, graças à cota. E eu vou fazer um relato assim bem rapidinho, e a pessoa está aqui. Eu fazia estágio com o Ricardo, aqui na Câmara de Vereadores, e uma vez um rapaz que está aqui entrou e falou bem assim para mim, ó. Isso eu nunca vou esquecer. Ele entrou e falou bem assim para mim: Thaís, a gente precisa ser muito humilde, porque assim, ó, senão tu vai chegar um momento que tu vai casar com um cara bem pobrinho e vai passar trabalho. Eu olhei para ele e disse bem assim: não, eu não vou passar trabalho, porque eu vou estudar tanto, 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 e um dia tu vai na minha formatura ver que eu consegui. E eu falei bem assim para ele: apesar de ser tão difícil e da minha família não ter condição naquela época de pagar pela uma universidade, eu falei para ele: eu vou conseguir. E quando eu me formar, eu vou te convidar, porque eu quero que tu esteja lá. E agora está chegando perto, né, Pila? Está chegando perto da formatura. E isso me marcou muito. A gente não precisa, e nunca precisou, de homem nenhum para nos dizer aonde vai, até onde a gente vai chegar. A gente pode ir para onde a gente quiser. A gente pode ocupar o lugar que a gente quiser. Mas, principalmente, a gente deve lutar pelos nossos direitos. Eu anotei aqui porque eu ia esquecer de cabeça sobre essa questão tão importante que eu retratava com a Carol, da gente lutar pelas políticas e para que elas continuem sendo permanentes, para que, logo lá no futuro, a minha amiga capoeirista possa se usar dessa lei também, para que ela seja beneficiária. Nós precisamos lutar para que a lei de cotas continue, seja permanente. Mesmo com 10 anos da lei 12.711, a gente ainda tem a minoria dentro da faculdade. A gente ainda tem a minoria sendo representado numa classe de odonto, medicina e direito. A gente precisa lutar, e isso está em discussão, gente. Até faço um apelo assim, para quem tem Twitter, rede social, a gente começar a conversar nesse período sobre a garantia de lei. Tem gente dentro do Congresso, a gente não pode citar nome, que está orquestrando um retrocesso de política pública, que é a política de cota, dentro de uma PL 1531 de 2019, que quer acabar com o fim das cotas raciais. A gente precisa que isso se torne permanente. A gente precisa que nós continuamos a avançar. Em 2016, para a gente ter um prazo mais curto, e isso eu não estou falando só de mulher negra, mas isso no sentido todo, a gente não tinha banheiro dentro do Senado para mulher. Um absurdo. Em 2016, pouco tempo, a gente não tinha banheiro feminino dentro do Senado. É importante a gente fazer com que políticas que nós tenhamos hoje, elas sejam permanentes para a eficácia futura. Para que eu chegue no momento de uma oportunidade de trabalho, esteja ao lado de uma pessoa branca para concorrer uma vaga no mercado de trabalho. Que eu não seja discriminada porque eu não tenho ensino médio, ou porque eu não tenho faculdade, ou porque eu não tenho instrução técnica.
que eu seja avaliada com a mesma competência de que um branco vai ser avaliado. Que a minha condição racial não seja referencial de escolha para aquele momento. E nós precisamos lutar hoje e sempre. Essa não é uma luta que acaba aqui e nem começa aqui. É uma luta constante. Obrigada. Isso não está no script, né? Mas eu vou fazer uma pergunta. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta direcionada a alguma delas, das nossas convidadas? Não? Ai, que bom. Nós estamos a jantar da hora. Então, nós vamos fazer assim, ó, uma rodada, então, de uma fala final de encerramento de cada uma de vocês, abordando o que quiserem, tá? Vou começar lá pela esquerda. Vou começar por ti. Faz uma fala de umas considerações finais para as pessoas, já que ninguém quis fazer pergunta, viu, Cláudia? Para vocês fazerem essa... No lucro, né? Saiu no lucro. Não, primeiramente, quero agradecer e dizer que lugar de mulher, né, é onde ela quiser e onde ela se posicionar também. A mulher negra, hoje em dia, ela pode tudo sim, né? Estamos aí para provar isso. Agradecer mais uma vez esse espaço, que seja o primeiro de muitos mesmo. Muito feliz de poder estar contribuindo, acho que é o primeiro mesmo, primeira vez que isso acontece. E é muito importante deixar registrado, é muito importante continuar comentando sobre isso, né? É assim que a gente vai chegar, é assim que a gente vai ser ouvida, comentando, falando e apoiando umas às outras, né? E muito obrigada, mais uma vez. Eu peço uma salva de palmas para a Cláudia. Nós agradecemos a participação. Fica aí por enquanto. Vamos passar agora para a Lisiane, então. Eu quero agradecer aqui a gentileza da vereadora pelo convite, mas é o primeiro que eu consigo comparecer, né, Paula? Mas tu sabe que é difícil. E quero agradecer estar aqui com a nossa secretária de Educação. Gosto muito da tua pessoa, viu? Tu nem imagina o quanto eu sou tua fã. Por isso que eu vou te pedir um emprego indireto. Tu me deixa fazer uns trabalhos nas escolas de educação infantil e nas escolas em conscientização ao idoso. Falar do idoso, porque um dia coisa boa. Porque um dia eu estava passando por uma escola e vi uma situação assim, então ao a gente criticar, a gente vê eu como posso fazer uma diferença. E não estou sendo soberba nisso, a gente pode falar do idoso. E quero aqui também dizer e perguntar para ti, por que tu nunca falou daquele trabalho? Foi ali que tu me conquistou, né? Uns 9 anos atrás, que a nossa vereadora aqui, ela visita o lar de idosos e leva os alunos dela. E lá estava o meu pai numa casa dessas, porque eu precisei, né? De cuidados também para o meu pai. E eu vi a Paula fazendo aquele trabalho e ali eu me rendi. Que é tão bonita essa conscientização que aqui todo mundo tem um idoso, já passou por um idoso, né? Teve um idoso do seu lado, porque a gente veio de pais, de avós. Eu não tive o privilégio de conviver com os meus avós, mas a profissão me deu isso, de ter muitos avós. Então, eu baseado naquele trabalho lindo que eu vi da Paula, secretária, é que eu te peço essa oportunidade. Ela me inspirou, né? E quero agradecer a vocês, e eu acho que esse nosso assunto de hoje, esse assunto daqui e outros mais em relação à nossa raça, tem que ser abordado e nós temos que também ter mais essas oportunidades, né, Cláudia? Tu lá na Casa Lar também fazer isso. Uhum. Muito obrigada, tá, gente? Um carinho de estar aqui hoje com vocês. Nossa convidada. Passo agora, então, para a Priscila. Ai, veio o microfone para minha mão de novo. Gente, isso é um perigo. Isso é uma loucura. E a Suzana ali, um minuto, não passa. Agradecer, mais uma vez, Paula, né, a Coordenadoria da Mulher, por esse espaço. E esse é o segundo que eu participo. Eu também participei ano passado de forma virtual. Agradecer a presença, né, de todas as pessoas que aqui estão, de todas essas mulheres negras maravilhosas que estiveram
compondo essa mesa, as que estão nos ouvindo também, que são igualmente maravilhosas. Agradecer a presença do vereador, que esteve acompanhando do começo ao fim, e dizer que eu lembro quando eu trabalhei na tua casa, né? Que eu trabalhei lá. Gente, eu já fui faxineira também. E como eu disse, isso não há desonra em ser faxineira, desde que não seja imposto, né? Desde que não seja a tua única opção de sobrevivência ser faxineira, que é um trabalho tão digno quanto qualquer outro. Eu fui criada e sustentada por mulheres que trabalharam uma vida inteira como faxineiras, no caso delas, por não ter outra opção. Agradecer a presença também do vereador Rafael, né, e dizer que, gente, este espaço aqui hoje, para mim, eu já disse antes e reafirmo agora, que ele é um espaço político, é um espaço de luta, é um espaço de debate necessário. Vou pegar um ganchinho, já vou concluir, Suzana, que eu sei que tu está nervosa, porque eu vou passar do meu minuto, no que a Thaís falou e no que o vereador Edson falaram da questão das cotas. Eu também sou cotista na URGS. Agradecer a presença do vereador Douglas, não tinha lhe visto, desculpa. Sou cotista na URGS, não é fácil. Faz 15 anos que a URGS adotou as políticas públicas e 10 anos as de cotas. E nós temos, todas as pessoas têm obrigação, sendo elas negras, não negras, de lutar pelas cotas. Começa por aí, né, a questão que nós falamos da história. O vereador colocou, né, o vereador Edson colocou, que os italianos, os alemães, eles ganharam terras para vir para o Brasil, né, e não sou contra. Porém, para nós negros, o que restou foi a sarjenta, porque negros não tiveram direito sequer à propriedade. Se hoje existem favelas, é uma consequência da abolição, de como foi feito, como não houve reparação histórica, como nós negros não tivemos direito a sequer ter propriedade. Fica essa reflexão para todos nós. Também fica a reflexão de que esta casa, além de só ter uma vereadora mulher, uma vereadora mulher, precisamos ter mais mulheres nos espaços de poder deste município. Precisamos sim ter. E que os homens, cabe aos homens apoiar, aos vereadores também apoiar, que isto seja possível. Precisamos, num futuro, talvez, né, claro que a eleição, cada um vota no que quer, gente, mas nós precisamos sim estimular que tenhamos mais mulheres ocupando não só este, como outros espaços de poder e também mulheres negras. Obrigada a todos vocês. Obrigada, Priscila, pela fala. Passamos agora para a Thaís para o encerramento. Quero registrar, então, a presença do vereador Douglas, que vai fazer o encerramento do nosso evento. Tá? E também dizer, Priscila, que o Wagner foi convidado, mas infelizmente não pôde participar. Mas na próxima ele já disse que está à disposição. Eu adoro o microfone também, tá, gente? Mas prometo ser rápido. Eu agradeço primeiramente a esse lugar de fala importante e me coloco à disposição, né, dentro do executivo, para que a gente forme mais parcerias, né, para falar desses e demais assuntos que referem a políticas públicas. Agradecer a todos os vereadores, né, que estão aqui dentro da casa, o vereador Tio Chico, que chegou agora, né? Eu chamo de Tio Chico, né? Conheço assim, eu sempre brinco com ele. Para mim vai ser sempre o Tio Chico. Vereador Abrelino, vereador Rafael Piteco, vereador João Caldeira. E dizer também, gente, que essa construção é diária. A gente precisa construir e construir espaços para que a gente tenha dentro voz, vez. E a Priscila fala uma coisa muito importante. Esses dias eu refletia muito sobre a questão da gente ter mais mulheres em todos os espaços, né? Mas principalmente dentro da política. Hoje a gente tem a garantia, né, de que as mulheres tenham um percentual mínimo para que tenha um número certo de homens. Isso deveria ser dentro das cadeiras, né, Priscila? Até uma questão de reavaliação da lei para que tenha-se dentro, não só como um percentual de número para ser candidaturas, mas que tenham-se, no mínimo,
certas cadeiras já para mulheres, né? Que a Câmara do município tenha, das vagas que tem, 2, 3 vagas às mulheres. Né? Uma garantia de que a gente tenhamos sempre mulher na política. Né? Obrigado. Nós que agradecemos, Thaís. Muito obrigada pela tua participação. Agora eu vou passar para a Flávia. Gente, só tenho a agradecer, muito obrigada. Não sou política, né? Não sou política, estou representando aqui a mulher negra afro-umbandista, mas também quero muito, desejo muito o direito da mulher. E na política, para mim também ter mais força para a representatividade da mulher negra e dos direitos da mulher, eu também preciso da força da mulher dentro da política. Eu preciso do grito da mulher dentro da política. Para que as mulheres tenham direito, para que as mulheres tenham força, as mulheres tenham direito na área de trabalho, nos estudos. Porque eu não vejo as mulheres, entro dentro de uma loja, não vejo uma mulher negra nas vendas, eu não vejo uma mulher negra na gerência, eu entro dentro do mercado, eu não vejo... Esses dias eu vi uma negra no caixa. Entendeu? Onde é que estão as negras? Nas vendas, na gerência, nos lugares. Então, como uma religiosa, eu venho aqui me unir com vocês pedindo o grito. A gente pode ser o que quiser e como quiser. Então, eu preciso do grito de vocês. Eu preciso de vocês erguendo o braço e gritando, impondo os direitos nossos dentro da política. Vocês buscando aquilo que sempre foi de direito nosso. Entendeu? A nossa liberdade, a nossa vitória, que é tudo que a gente precisa. Como cada uma de vocês falaram aqui, meninas. Entendo pouco de política, mas não sou tão boba assim. Entendo, sim, de religião. E cada dia aprendo mais. E ao lado de vocês eu vou aprender muito mais. Cada um de nós passa aquilo que sabe. Né? Mas todas nós estamos aqui para um só grito. Homens e mulheres, homens que não são racistas, homens que respeitam a mulher e respeitam a mulher negra. Homens que respeitam o nosso cabelo, que respeitam a nossa pele, o nosso nariz, a nossa boca, que respeitam a nossa pele, o nosso corpo, respeitam a nossa maneira. Então, eu estou aqui com vocês e acredito que vocês comigo. O meu muito obrigado para todos vocês, o respeito e o meu carinho para todos vocês. Axé. Axé para todos nós. Quero agradecer a presença do vereador Rafael Divino, o Teco, que está aqui conosco também. Vou passar, então, para a nossa última convidada de hoje, nossa mesa redonda, né, para fazer as considerações finais. Bom, hoje eu vou dizer para vocês que eu saí com um vasto conhecimento, que é que nem ela falou, eu não sou envolvida em questões políticas, né? Todos somos, né, Paula? Mas é que como eu não tenho... Mas hoje eu saio daqui com um vasto conhecimento e grata por poder participar desse primeiro encontro, né, que Charqueadas está desenvolvendo, e me coloco à disposição no que for preciso em relação à saúde, em relação à educação, porque, querendo ou não, isso é a nossa base, né? É a nossa base, e eu acho que hoje foi o primeiro passo para muito que a gente vai conseguir, com certeza, em relação a nós mulheres, em relação a nós negros, em relação a um contexto todo. Então, eu sou muito grata pela tarde de hoje. Com certeza, eu saio daqui com uma experiência muito boa que vou levar para fora daqui. Agradeço de novo, Paula. Tá? E a Lise, estou me sentindo muito feliz de estar aqui
mesa redonda junto contigo. Agradeço de coração mesmo. A Charqueadas está abrindo essas portas aqui, né? E sempre que for necessário, me coloco à disposição. Obrigada. Palmas, então, para a Josi. Eu quero dizer que, para nós somos gratos por ouvir vocês, as considerações de cada uma, né? A fala, dar voz às mulheres é importante, né? Quero dizer que a gente, então, parte para o encerramento da nossa atividade, é a primeira de muitas, com certeza, né? Acho que precisamos de espaços de debate, discussão, reflexão acerca deste tema e de muitos outros que nós traremos, sem dúvida. A Procuradoria da Mulher tem se envolvido nessas temáticas, né? E nós sabemos que existe um longo caminho ainda a percorrer, sem dúvida, para a superação desse racismo estrutural e cultural que a gente vê, né? Essa construção de uma agenda política mais plural, com representatividade de gênero, de raça, de etnia, de orientação sexual. Os desafios que são nos colocados todos os dias para nós, em especial para as mulheres negras, né, não são poucos. Na verdade, nós precisamos de mudanças. Essas mudanças já estão ocorrendo, mas precisamos de muito, 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 muito mais ainda. Então, a tarefa é grande para todos nós, né? É uma tarefa que nós temos que atuar coletivamente, porque não se faz nada sozinho, absolutamente, e essas mudanças, sem dúvida, ocorrerão. Então, este é um caminho, como disseram aqui, é um caminho sem volta. Então, é importante a gente fazer essa referência. E nós queremos aqui, então, referenciar todas as mulheres, né? Mulheres que lutam diariamente por ocupação de espaço, por direitos, por respeito, como foi dito aqui, né? E que levam esse legado de lutas à frente. Então, agora eu quero convidar, e eu quero já assim, convidar o presidente para fazer o nosso encerramento, o presidente do Poder Legislativo, o vereador Douglas. Quero convidar o vereador João, o vereador Rafael e o vereador Abrilino para descer até aqui para a gente fazer a entrega dos mimos para as nossas convidadas. Quero agradecer o Edson por ter se disponibilizado para ficar aqui essa tarde com a gente. Agradecer a Josi, a Flávia, a Thaís, a Priscila Vaz, a Cláudia Costa, cadê a Lise? Tá. A Lise, né? A Senilda, que participou do nosso momento cultural, a vocês que estão aqui presentes, ao representante gerente do Sicredi, às pescadoras, às mulheres da comunidade, dos movimentos feministas, né? Todas essas representatividades são importantes para a nossa construção coletiva. Dizer que a Núbia tem sido uma lutadora, inclusive pelo Compir, né? Não sei onde é que está a Núbia também, mas a Núbia luta muito pela questão da implementação do Compir. Quero agradecer também a representatividade do CDL, que está aqui. Um abraço para o Andrezinho lá. Muito obrigado pela tua presença também, dos vereadores que compõem, as assessoras dos vereadores que compõem a frente, a Procuradoria da Mulher, né? Então, presidente, eu dou a palavra e a gente vai se organizando para pegar os mimos. Ela pediu a palavra. Eu chamei errado também, desculpa. Thaís, deixa só um questionamento. Como alguns me conhecem aqui, eu sou a Débora, sou profissional de educação física, e algo relacionado à mulher negra também. Nós, enquanto mulheres negras, no caso, não só charqueadas como no Brasil, temos um acesso mais reduzido à questão do cuidado ao corpo, ao esporte em geral. No caso, colocar uma ideia aqui para vocês. O que acham, de repente, de colocar um mexa-se itinerante? Porque, digamos, Mutirão, Colônia, os bairros periféricos não têm acesso ao cuidado com o corpo. E isso, a Josi sabe, como profissional de saúde, afeta muito diversos fatores. Então, aqui fica o meu pedido a vocês. Não digo eu, enquanto profissional, a fazer isso, mas tem diversos profissionais da área da educação física que podem fazer isso, levar o culto ao corpo, ao cuidado ao corpo, para as periferias. De repente, uma vez por semana, ou da forma como fosse melhor para vocês, porque tem no Parcão e tem lá no Parcão e na Coab. Mas muitas mulheres não têm essa disponibilidade de sair do seu bairro para fazer esse cuidado ao corpo. Então, até fica para ti, para os vereadores, terem esse cuidado com a comunidade. Tem muitas mulheres que querem se cuidar, mas não têm muitas vezes condições. Se de repente tiver esse olhar um pouquinho melhor, todas nós mulheres negras agradecemos. Fica a provocação. Muito bem. Muito bom. Muito obrigada. Então, presidente. Boa tarde a todos, a todas. Muito feliz, né, de estar... Não foi nenhum tipo de desprestígio, realmente a gente estava com uma demanda reprimida de alguns assuntos, né, relativos a
direção da casa e a gente teve que se debruçar sobre eles porque já estavam passando de alguns prazos. Então, por isso que eu cheguei um pouquinho atrasado, mas saibam que a justificativa é essa, realmente a gente estava um pouco atrapalhado, mas dizer que com certeza estavam, né, em boas mãos. A vereadora vem exercendo um grande trabalho à frente da Procuradoria da Mulher, né? Costumo sempre dizer que a vereadora, ao longo do tempo, né, já provou todo o ativismo que ela tem à frente desse tema. Então, né, só reforça aquilo que ela já faz há muito tempo, né, de lutar por essa causa, por essa nobre causa, para dizer a verdade. Então, gostaria de dizer, né, em nome dos meus colegas vereadores, a qual sou muito grato em representá-los, de dizer que eu, dentro da minha realidade, sou cristão, né, sou um cara que creio num Deus que ama acima de qualquer condição racial, financeira, e que lá, né, Cristo, quando esteve humano, esteve na Terra, era alguém que lutava contra privilegiados e lutava pela igualdade, lutava contra a desigualdade que já existia naquele tempo, né? A gente sabe como o Império Romano lidava naquela época e dava supremacia para algumas pessoas e colocava algumas outras na condição de escravidão. E o Senhor que eu creio, né, na qual eu deposito a minha fé, sempre lutou contra esse tipo de sistema. E ao longo do tempo eu também, né, dentro da minha realidade, da minha perspectiva, também consigo enxergar, né, contra o próprio sistema religioso que hoje acaba separando as pessoas ao invés de unir. E isso é muito triste, porque o Deus que eu acredito lá atrás já fazia isso, e nas mensagens dele ali nos evangelhos, depois alguns apóstolos escreveram e sempre pregaram, né, a favor da unidade, né, do bem-estar de todos. E infelizmente nos dias de hoje a gente tem visto, né, muita coisa ao contrário. Então dizer que essa luta é uma luta que já vem lá de trás de um grande homem que foi chamado Jesus Cristo, que era quem amava independente de qualquer situação. E eu amo esse cara, porque eu também, dentro da minha, né, insignificância, a gente tenta fazer isso, tenta estender a mão, tenta minimizar os impactos sociais, tenta diminuir a desigualdade. E é momento, inclusive, da gente fazer algumas escolhas para, né, minimizar essas desigualdades. Então, digo para vocês que é um privilégio ter vocês aqui, né, nesse momento do Julho das Pretas, e dizer para vocês que eu, como presidente, me sinto muito honrado de estar fazendo essa fala final e dizer que vocês sempre serão bem-vindas, e nós aqui, pelo menos os que estão aqui, vão sempre lutar, né, para minimizar essa desigualdade, né, esse racismo cultural que hoje nós temos, e que, de uma maneira ou outra, a gente precisa minimizar e fazer com que, né, as pessoas... Eu tenho 2 filhas e eu estou com uma sobrinha negra, uma afilhada negra em casa, e como a gente se sente feliz, as minhas filhas brincando sem nenhum tipo de preconceito, e a gente torce muito e prega muito dentro de casa para que elas levem isso ao longo do tempo da vida delas. Então eu digo para vocês que, mais uma vez, é um privilégio, e dizer que, né, tomara Deus um dia chegasse, né, e que toda essa desigualdade, todo esse racismo que existe hoje, ele terminasse, e que pudéssemos amar uns aos outros sem qualquer tipo de preconceito. Essa é uma torcida minha particular, mas que eu, na minha insignificância, tento lutar todos os dias. Então, eu agradeço o espaço e dizer para vocês que sempre serão bem-vindas aqui conosco. Tá bom? Agradecer ao Edson também, que se faz presente aí conosco. Então, seja sempre bem-vindo, amigo. Então, nós encerramos aqui. Eu vou pedir que vocês fiquem de pé para a gente fazer uma foto coletiva junto com os vereadores, que vão entregar o mimo. Pega o microfone na mão, olha o detalhe. Convido agora todos. Assim, muito obrigada pela presença de todos.